A política de porta aberta permitiu que no Alentejo, seja em Odmira, seja aqui na margem sul debaixo da ponte, continuamos a ter buscas por parte da Polícia Marítima ou por parte da Polícia Judiciária, a ter 500 pessoas, e vocês podem checar estes factos, são 400 e qualquer coisa, não chegam a 500 pessoas, a viver em antigos abrigos para porcos. E nós não queremos essa imigração. Se é esse o tipo de imigração que querem dar, então é preferível que a condição humana seja respeitada e que não permitam que as pessoas entrem. Nós não queremos pessoas a receber 200 ou 300 euros, nós não queremos que as pessoas ocupem os lugares de trabalho por dumping salarial, porque depois temos esta dificuldade em empregar os mais novos e exportamos. Portanto, quando fazemos as contas entre o deve e haver, quando fazemos as contas do quanto é que estamos a exportar, de capitalização da segurança social e quanto é que estamos a importar, é uma situação que acaba por ser muito complicada de gerir, porque temos o chapéu da insustentabilidade demográfica. É verdade, precisamos de pessoas, precisamos de mais nascimentos, precisamos de mais portugueses, precisamos de mais gente que viva cá e que nasça cá. Agora, para isso, são precisas políticas sociais e garantir que um jovem que esteja na fase de constituição de família tenha a hipótese de trabalhar, tenha a hipótese de ser remunerado, tenha a hipótese de ter casa para constituir família. Um jovem imigrante também? Um jovem imigrante também, se vier por bem, se vier para trabalhar, obviamente que sim. Nós não queremos uma imigração desregulada e descontrolada, que chega a determinada altura e que se assista àquilo que assistimos hoje nas ruas de Lisboa, que é gente a dormir na rua. Nós não queremos isso. Para ter a imigração pobre, para ter a imigração de escravatura, então preferimos não ter, que seja controlada. Uma ideia do Chega era de construir a habitação só para portugueses, famílias portuguesas. Não, o Chega não propõe de maneira nenhuma, não há nada escrito no programa do Chega que diga habitação para portugueses e só para portugueses. Mas foi uma ideia de um colega deputado seu que declarou isso na Assembleia Municipal de Lisboa. Não conheço essa proposta e não é um posicionamento do partido. O doutor Peçanha, que disse que o embalde de Santo António ia ser construídos não conheço as declarações. Casas, não conheço as declarações. O Chega só para famílias portuguesas. O Chega para já, por princípio, é contra que o Estado seja parte integrante do mercado imobiliário. O Estado não tem que ser um agente imobiliário nem agente da Remax. O Estado tem que ser regulador, não tem que se intrometer na construção de habitação. Nós também reconhecemos que há necessidade de habitação social, mas a habitação social, que hoje em dia é classificada como habitação municipal, deve ser transitória, para uma fase temporária, em que a pessoa precisa de apoio, e é para aqueles que não pagam porque não podem, não é para aqueles que não pagam porque não querem. E nós nisso temos um posicionamento muito claro. Portanto, não é a de eterno que nós achamos que temos que fazer construção e que o Estado tem que construir e dar casas às pessoas. Não é esse. O princípio das pessoas devem ter a liberdade de escolha e construir ou trabalhar ou viver na casa que você entende. E para isso precisa de gerar riqueza, para isso precisa trabalhar, para isso precisa descontar, para isso precisa que depois de comatadas as suas despesas enquanto cidadão e aquilo que são as suas responsabilidades, consiga libertar margem financeira do seu vencimento e, portanto, o que nós temos que fazer é desonorar as famílias de tantos impostos, baixar a um escalão único de IRS e permitir que as pessoas façam mais riqueza. Isso é que é o importante, é as pessoas terem riqueza e não o Estado a acumular superávites como teve este ano, porque o Estado não tem que dar lucro, porque o Estado não é uma empresa. Em relação a um dos pontos dentro do programa de habitação, o Chega quer que haja outra vez os vistos gold para pessoas de fora investirem em Portugal. Este programa de visto gold fez com que essa bolha imobiliária, como falou, também disparou, porque trouxe muitas pessoas que depois compraram casa, toda a lógica do alojamento local e toda essa ideia, e também foi feito através de investimentos do visto gold. Como defende esta ideia se quer quebrar a bolha imobiliária? Porque mais visto gold em Lisboa Vamos separar as águas. Primeiro, em relação aos vistos gold, nós não podemos continuar a ter este posicionamento de ter a imigração do bem e a imigração do mal. Não podem acusar o Chega de xenofobia e de não querer os imigrantes cá, mas depois a esquerda ou a extrema-esquerda considerar que aqueles que vêm para trabalhar ou que vêm para investir já não são bem-vindos. Portanto, não podemos aceitar só aqueles que eles acham que vêm de mão estendida, mas aqueles que vêm com a mão para investir não são bem-vindos cá. E, portanto, os vistos gold foram um investimento claro em Portugal. Em relação à métrica que está a dizer do investimento do alojamento local, eu nem concordo com ela, eu vou-lhe dizer claramente. Mais de 80% do parque habitacional que pertence ao alojamento local são de famílias e de portugueses que fizeram a reabilitação, que investiram as suas poupanças, que criaram a hipótese do alojamento local funcionar, reabilitaram grande parte da sociedade e grande parte das cidades e, portanto, hoje em dia não podem ser prejudicados com isso. Em momento algum, o Chega é favorável a que o alojamento local tenha um retrocesso. É verdade, mas os vistos gold, não acha que os vistos gold é um programa que já chegou ao seu fim? Os vistos gold, repara uma coisa, os vistos gold continuam a ser um investimento e os vários mil milhões que foram investidos em Portugal
quanto é que os vistos gold trouxeram de gerar emprego e quanto é que pagaram impostos. Nós não podemos ter aquela política de dizer quem vem de mão estendida e trabalha com um baixo valor é importante para a segurança social, mas depois esquecemos que os vistos gold geraram tantos e tantos empregos, quanto é que podemos mensurar e considerar que eles investiram para a segurança social? Quantos trabalhadores diretos eles tiveram para a segurança social? Não podemos ter dois pesos e duas medidas, porque a retórica da esquerda e da extrema-esquerda é tentar alavancar a dizer que o coitadinho, o desgraçado que vive debaixo da ponte, que nós somos contra, porque não queremos imigração descontrolada, para não ter miséria na rua, e que consideramos que a maior parte deles são explorados e são escravos humanos e nós somos contra, para vir venha com dignidade. Não podemos dizer que estes são bem-vindos, mas depois aqueles que vêm investir, que vêm gerar riqueza, que vêm gerar emprego, que fazem capitalização direta para a segurança social, e esse já é mais complicado porque estamos a falar da tal dicotomia e do tentar alavancar uma luta de classes com a qual nós não concordamos. Não tem que haver uma luta de classe entre o pobre e o rico, não tem que haver uma luta de classe entre o trabalhador e a entidade patronal. Mas aí significa um rico chinês tem um valor, uma vida mais valorizada. Mas essa sua afirmação... Pobre. Mas essa Qual é a diferença entre o paquistanês pobre e um rico chinês? Essa sua afirmação é sua, nunca será minha. Nunca estou a dizer um rico chinês ou um paquistanês pobre. Estamos a falar de um pobre e de um rico, um tem que ser ajudado e que o outro tem que ser integrado. Ponto final, não fui eu que coloquei o estigma em cima dos chineses ou em cima do paquistanês. A pergunta foi sua, portanto eu não estou a estigmatizar, a dizer que é dali ou daqui. Porque vêm paquistaneses também ricos, também vêm paquistaneses que fazem investimentos de visto gold e também vêm chineses desgraçados que vivem nas lojas. E nós defendemos tanto uns como os outros. Portanto, isto para nós não tem a ver com credo, raça, religião ou cor. Não vem de onde vem da parte do rico e do pobre. Pronto, está a falar do rico e do pobre. Temos uma situação... Há duas medidas diferentes. O rico é bem-vindo e o pobre não. Não é o rico é bem-vindo. Eu volto a dizer que nós, enquanto Partido Chega, acreditamos que necessitamos de imigração. Agora, necessitamos de imigração para determinadas áreas. Uma das áreas que necessitamos é do investimento imobiliário, é de promotores imobiliários, é de alguém que construa, porque um dos problemas que nós temos é a falta de habitação. A partir do momento em que temos investidores, venham eles por visto gold ou de forma indireta para as empresas, para investir no nosso território, que cumpram as regras, que cumpram as leis, que geram postos de trabalho e que investem milhões aqui, são bem-vindos. Os mais pobres, se vêm para trabalhar dentro da legalidade, se estão registados, se sabemos quem são, ao que vêm e nas áreas em que nós necessitamos, também são bem-vindos. Aqueles que vêm para viver à conta do Estado podem ir embora porque não fazem cá falta. É só essa a questão. E a habitação social, mas deveria ser de habitação para portugueses? A habitação social deve ser para toda a gente que está legal no país, desde que necessite, e deve ser de uma forma transitória. Eu não lhe posso dar uma habitação aos 20 anos porque passou uma dificuldade na sua vida e você garantir aquela habitação social até o fim da sua vida. Não pode. O que tem que acontecer é que a ação social tem que o integrar no mercado de trabalho e colocá-lo a trabalhar. E chega a determinada altura que você tem que sair para entrar outro que precisa. Por isso, a habitação social e a habitação municipal, como é classificado hoje em dia, deve ser colocada no mercado para as pessoas que necessitam. E nós temos um posicionamento muito claro, que é habitação social, habitação municipal, sim, para quem não paga porque não pode, nunca para aqueles que não pagam porque não querem. E, portanto, o nosso posicionamento é claro. Quem não pode, quem vive... Nós vivemos numa sociedade que foi muito patriarcal durante os últimos 50 anos. E o 25 de Abril traiu toda esta gente. Durante 50 anos, aquilo que fizemos foi que muitas mulheres... Vivimos numa sociedade muito machista. Ainda hoje continuamos a ter alguns posicionamentos machistas. Mas vivimos numa sociedade onde a mulher trabalhava em casa. Essas mulheres, hoje em dia, não descontaram absolutamente nada. O que é que acha que as devemos fazer? Colocá-las na rua, dar-lhes habitação municipal. Temos que as ajudar? Temos que as integrar? Temos que continuar a apoiar essa gente? Portanto, o Chega não é a favor de ricos ou de pobres, nem da luta de classes. O Chega, a grande diferença entre nós e os outros é que aquilo que nós dizemos é o que diz no café. Sabe porquê? Orgulhamos-nos muito que todos os 12 deputados, que amanhã serão 50, o que falam é o que o povo diz, sabe, por uma única razão. Porque nós somos parte do povo e nunca nos colocamos numa elite política que se afastou da base da sociedade, que é o povo. Porque a partir do momento em que deixarmos de entender o que se diz no café e deixarmos de falar como eles, é porque deixarmos de ser parte deles, tornámos-nos uma elite e devíamos sair da política. Senhor deputado, muito obrigado. Obrigado.